E foi num momento em que a minha vida inteira eu tive o meu pai como porto seguro, e naquele momento sensível dele ali, ele me buscou como porto seguro. Eu lembro que eu fui para minha casa, dei ali, ele estava precisando de algumas roupas porque ele veio de última hora, não sabia quanto tempo ele ia ficar, e pai, toma que o guarda-roupa é seu. E se sentir uma pessoa que era um porto seguro para ele naquele momento, para mim foi a melhor sensação da minha vida, com certeza. E aí eu queria entender sobre como que foi um Alfredo Soares, em que ambiente que você cresceu? Era um ambiente de conforto? Era um ambiente financeiramente? Como que foi a sua infância? Você tinha uma boa estrutura familiar? Como que era isso? Cara, minha infância foi criada num apartamento de classe média no Rio de Janeiro, na Tijuca, que é um bairro majoritariamente de idosos e funcionários públicos. É um pouco meio que Onde fica o Maracanã ali, né? Onde fica o Maracanã, exatamente. Mas num prédio legal. Meu pai era um executivo de empresa super estável, tinha um cargo de gerência para cima ali, super estável, então a gente tinha oportunidade. O trabalho dele proporcionava uma série de oportunidades e experiências ali pra gente também muito legal, como a casa em Angra, né? É uma série de regalias, vamos dizer assim. Sim. Então eu estudei no colégio particular, minha vida inteira, fui de uma família super estruturada, uma relação do meu pai e da minha mãe super parceira. Então, praticamente a fase ali que você cresce, né, da tua vida, meus pais casados, super parceiros, minha mãe andava de moto com meu pai, faziam as coisas juntos. Então, uma grande parte da minha vida com meu pai e com a minha mãe foi com um ótimo exemplo dentro de casa, com um pai trabalhador, com uma mãe focada na família, com a estrutura, com os meus pais tratando muito bem os colaboradores ali que ajudavam a gente dentro de casa, e o trabalho do meu pai, por ele trabalhar muito, obviamente ele provia ali uma estrutura pra gente muito legal. Então, eu sempre gosto, às vezes, quando eu tenho oportunidade de dar palestra, etc., falar, eu não tenho aquela jornada do herói que o brasileiro gosta, né? De, ele veio do nada, passou dificuldade, coisa e tal. Não é a minha realidade. Minha realidade é que eu fui muito abençoado e tenho uma responsabilidade gigante de prover a mesma, principalmente, estrutura familiar para minha filha, porque eu sei o quanto isso fez diferença para mim, de crescer com um pai e com uma mãe, com cuidado, com carinho, e o quanto isso hoje, olhando para vários amigos, a infância deles se transformam em traumas que no final do dia eu não consigo entender, porque graças a Deus aquilo ali não aconteceu comigo, né? E meu pai sempre falou uma coisa pra mim, cara, que me marcava muito, assim. E eu lembro do dia, a gente tava voltando de um almoço na Barra, pelo Alto da Boa Vista, e meu pai virou pra mim e falou o seguinte, eu tinha um acordo com teu avô. Eu precisava te proporcionar mais do que ele me proporcionou. E eu já tinha uns 18 anos quando ele falou isso pra mim. E eu tinha uns 16 anos. E ele falou, e eu só quero ter esse compromisso com você, que quando você tiver um filho, você precisa proporcionar para ele mais do que eu te proporciono. E eu no banco de trás do carro, eu lembro até hoje, era um Tempra verde, musgo, que eu amava aquele carro e adorava sair naquele carro. E eu olhei assim pela janela, falei assim, eu tô ferrado, meu irmão. Porra, meu pai me deu uma motinho, Pandinha, quando eu tinha 6 anos de idade. Pô, a gente tem barco, meu pai tem moto, tem carro. Porra, como é que eu vou fazer isso tudo, meu irmão? Vou ter que ganhar muito dinheiro, que loucura. Pô, que pressão. E eu lembro de, naquele momento ali, durante boa parte da minha vida, enxergar aquilo ali como algo intangível. Intangível. Como uma missão de vida que meu pai tinha me colocado, que a conta não fechava. Eu falava, cara, eu vou ter que me tornar o quê? Eu vou ter que ser o quê? Como que eu vou chegar lá? Como é que eu vou conseguir chegar, cara? Porque eu olhava pro meu pai naquele momento, e o meu pai, ele cresceu ao longo da minha adolescência.
Então eu lembro da gente começar num apartamento mais humilde, mas a gente se mudar para um apartamento melhor, o meu pai melhorar de carro, meu pai... Eu acompanhei a prosperidade que meu pai construiu. Eu acompanhei isso. A minha mãe tendo as coisas, a gente tendo uma condição acima dos meus amiguinhos do colégio. Então eu vi o meu pai vencer. Eu entendi a vitória do meu pai. Então eu olhava aquilo ali e falava assim, cara, isso é muito distante da realidade dos... Não é o comum, não é o nota 7. Então eu olhava para aquilo ali de uma forma complexa, assim. Não era óbvio alcançar aquilo ali e honrar o que ele tinha pedido para honrar. Ou seja, você herdou um compromisso ali que dificilmente na sua cabeça você conseguia projetar que conseguiria fazer algo melhor do que seu pai. E tinha uma pressão, né? Nos meus 17 para os 20 anos, tinha uma pressão do meu pai do... Você não vai chegar em lugar nenhum acordando esse horário, você não vai chegar em lugar nenhum fazendo isso, você tá perdido. A questão não era a nota. A questão era... Quando você passa ali daquela fase da nota, né, do vestibular, etc e tal, tinha, obviamente, uma comparação com meus outros amigos que estavam passando no trainee da Ambev, que estavam passando na faculdade pública, etc. Tanto que meu pai tentou, de todas as formas nessa fase da minha vida, fazer eu prestar concurso público. Só que eu não era um cara estudioso. Sim. E o concurso público era muito concorrido. Mas ele tentou de tudo. Ele falou, cara, eu te dou um apartamento em frente à praia se você virar salva-vida. Eu te dou de presente um apartamento ali se você passar no concurso. Então, tinha, obviamente, um direcionamento, uma pressão, uma influência dele para eu virar salva-vida. Ele falava, você sabe nadar, você treina polo, se aguenta. Pô, imagina você ter a tua vida perfeita, você ficar na praia. Porque o meu pai, assim como eu acredito que a maioria dos pais querem, é a estabilidade. Sim. É a segurança, é passar o problema. É falar, bom, consegui, mas meu filho agora é salva-vida, vai ter aquele salário, dali ele não vai para baixo, ou seja, de fome ele não morre, passei o BO. Então eu falo isso, é difícil o pai e a mãe, a grande verdade, é difícil o pai e a mãe... às vezes fala da boca pra fora ali, dá um incentivo, mas é difícil acreditar de verdade. Sabe? O cara que tá começando a produzir conteúdo no YouTube, o cara que tá... E o pai, não, porra, eu acredito, tal. É difícil. Não é tão óbvio. Sim, a gente tava com o Albani aqui, alguns dias atrás, e ele tava falando muito sobre esse desafio de, formado como engenheiro, ser uma pessoa do stand-up comedy. No momento onde o stand-up comedy... eu gravei com ele, cara, é muito louco isso. A história é muito, muito louca. Então, realmente, o comportamento dos nossos pais, querendo garantir a nossa segurança financeira, sempre foi condicionar a gente a algo mais seguro, como um concurso. E aí, como que vem o chamado do Alfredo para empreender? Quando que você sentiu essa sede de empreender? E essa condição sua financeira sempre foi estável ou em algum momento o seu pai caiu e você enxergou de repente um desafio ali de empreender por conta disso? Me conta um pouco sobre isso. Bom, eu tive uma madrinha, tia Sônia, e uma avó, a avó Vilma, que eram muito presentes na minha vida e foram grandes patrocinadoras das minhas loucuras. Eu lembro até hoje que quando eu aluguei minha primeira sala, que eu era um freelancer de representante comercial gráfico e eu resolvi alugar um escritório, elas que me encorajaram e me deram lastro. Foram lá comprar cadeira no Shopping Matriz, foram lá comprar mesa, parcelaram lá em 12 vezes no cartão delas para eu poder pagar, me deram micro-ondas de presente, a geladeirinha. Eu lembro até hoje a gente indo no Shopping Tijuca para poder mobiliar o meu primeiro escritório. Então, não posso falar da minha história sem falar delas. Mas não teve esse chamado. Não teve um dom, não teve absolutamente nada mágico que a audiência possa falar, nossa, ele sempre soube que seria empreendedor. O que aconteceu foi a rejeição. Eu fiz um teste vocacional, apareceu que eu era um comunicador. Eu não acreditei muito naquilo porque eu tinha muita vergonha de apresentar trabalho no colégio, odiava falar em público, ficava com pizza na camisa, eu simplesmente não gostava do julgamento das pessoas.
aquilo me incomodava demais e aquilo fazia eu passar mal, normalmente. Então eu estava sempre fugindo, né? Eu era sempre o cara que fazia o corre do trabalho. Sim. Tem que levar na gráfica para imprimir. Precisa fazer isso. Então eu era o cara que eu fazia muito corre do trabalho para poder me livrar da apresentação. Quando chegou no vestibular, eu prestei o Enem, tirei acho que 7,5 no Enem, se eu não me engano. Ou seja, mantendo a média ali de uma vida inteira. Mantinha a média da vida inteira, mas que não te dava acesso a nenhuma faculdade pública, mas te botava em qualquer faculdade particular, praticamente. E o Fluminense, ele fechou uma parceria no ano que eu tava entrando pra faculdade com uma faculdade. E aí eu cheguei pro meu pai e falei, olha, seguinte, eu vou fazer a faculdade que patrocina o meu time, tomei essa decisão, não acho que faculdade pública vai fazer diferença. Você sempre falou que quem faz a diferença é o aluno, não é o colégio. Então eu particularmente queria muito seguir fazendo essa faculdade aqui. E aí fui fazer comunicação. Só que na época que eu cheguei para fazer comunicação, tinha mudado. A minha faculdade, que era a Universidade Cidade, tinha mudado o modelo. Então você, ao invés de fazer comunicação e no meio do curso escolher publicidade e propaganda, jornalismo ou desenho industrial, você escolhia no início. Então as matérias generalistas, elas ficavam para o final. E você tinha as matérias especialistas no início. Então foi quando eu tomei a decisão de fazer publicidade e propaganda. E quando eu entrei na faculdade, minha faculdade ficava perto da praia. Falei, cara, eu gosto de surfar, gosto de altinha, eu vou ficar na praia. Eu era da turma do fundão. Sim. Eu era o cara sagaz, que dava o jeito de tirar a nota pra passar. Então, eu, falei, cara, a galera vai me chamar pra ir pra praia, eu vou pra praia. Então eu falei, cara, preciso arrumar um estágio aqui e tal. E aí foi quando eu fui estagiar na agência experimental da faculdade. Não consegui passar pra criativo, que era o que eu queria. Que eu mexi em Core e Photoshop. E aí eu entro pra atendimento. E aí é quando eu conheço a gráfica. E aí eu falo, cara, deixa eu tentar aqui uns estágios. Tentei 6 estágios, fui rejeitado em todos. Falei, cara, quer saber? Vou virar representante comercial aqui e vou trampar. Vou ganhar um dinheiro aqui. E aí foi quando aí começa a sua jornada. Eu começo a trabalhar. Mas aí você fala que sua vida não é muito jornada do herói, mas aí a gente vê que sim, que tem um pouco da jornada do herói, porque nem sempre a jornada do herói começa no conflito. Ela começa no universo comum, onde você tem ali seus pais estáveis e tudo mais. Eu tinha tudo para não começar, né? Exatamente. Mas sabe uma coisa legal? Que, mais uma vez, eu mostro o poder do exemplo do meu pai, o como ele soube me operar para me formar para a vida. Eu lembro, depois de escrever o livro, Bora Vender, de pensar em tudo, quando eu tinha 14 para 15 anos, o meu pai começou a alugar o barco. Então, meu pai começou a alugar o barco dele. E o que ele fazia? Ele falava assim, vamos comigo me ajudar, filhão? Que eu te dou R$150. Eu falava, cara, mas calma aí, eu ganho R$150 por mês de mesada, né? Como assim ele me dá? Eu dobro a minha mesada se eu for um dia. E você tinha quantos anos aí? Eu tinha uns 15, 16 anos. E aquilo ali foi uma aula muito grande. Porque para eu ir, eu tinha que deixar de ir pra praia com meus amigos. Então eu tive uma relação da meritocracia, eu tive essa definição do trabalho, resultado. Trabalho, resultado. Esforço, retorno. Muito jovem. Então eu entendi, eu falei, cara, eu faço isso, eu ganho aquilo, eu faço isso, eu ganho aquilo. Então como ele colocou isso na minha cabeça muito cedo, pra mim, quando eu cheguei nessa fase, foi muito claro. Eu falei, cara, eu quero resultado, eu preciso ter esforço. E aí foi isso. E aí quando eu tive a rejeição dos estágios, eu falei, não vou entrar nessa de, faço faculdade. Eu vou começar a trabalhar. E aí encontrei essa oportunidade de representante comercial. E aí falei, cara, vou começar.